Mataram o Dorival Júnior. Não, eu não acredito. Quem será que vai salvar a seleção agora? Eu vou ter que consertar essa bagunça de seleção. Vixe, mano, agora que o Dorival morreu, eu vou ter que organizar esse time, né? Então, rapaziada, a seleção brasileira vai jogar contra duas das seleções mais fortes da América do Sul. A Colômbia, de Luiz Dias, Rames Rodrigues, Richard Rios e John Duran, e contra a Argentina de Messi, Julián Álvares, Lautaro Martínez e Dibu Martínez. E mano, o nosso histórico atual com essas seleções não são nada bons. Nos últimos 10 jogos contra a Colômbia, o Brasil ganhou só duas, e empatou 6 e a gente perdeu 2 vezes para a Colômbia. E você quer saber o pior? Nesse último jogo contra a Colômbia, o Brasil perdeu de 2-0, cara, de virada. Nós perdeu de virada pra Colômbia, cara. Isso daí já era pra deixar o brasileiro triste, né? Mas agora eu vou falar da Argentina. E contra a Argentina, nos últimos 10 jogos, o Brasil ganhou 4, empatou 2 e a gente perdeu 4 vezes também. Aí você vê esses resultados, você pensa, equilibrado. O Brasil ganhou 4, eles também ganharam 4 e empatou 2, equilibradíssimo. Só que, mano, um ponto muito importante, a nossa última vitória contra a Argentina foi em 2019, e o nosso último gol, não é nem vitória, o último gol contra a Argentina também foi em 2019. Então, já como o Dorival foi de berço na nossa historinha aqui, eu vou ser o salvador da pátria que essa seleção tá precisando. E pra você que caiu de paraquedas aqui e não sabe o nome do cara que vai salvar a seleção brasileira, eu sou o Lucas, apresentador desse canal, e seja bem-vindo ao DNA Reds. E a primeira coisa que eu mudaria na seleção seria a escalação. E em primeiro lugar, eu não convocaria laterais. Isso mesmo, eu não convocaria laterais. Na minha visão, o Brasil não tá com uma safra muito boa de laterais atualmente, sendo os maiores destaques os 2 laterais do Mônaco da França, o Caio Henrique e o Wanderson, que já tiveram passagem aqui pela seleção. O outro lateral que tá jogando muito bem é o Wesley do Flamengo, que eu sinceramente não acho tão bom quanto o pessoal tá falando por aí. E se você tá com raciocínio lógico em dia, você notou que no meu esquema tático eu iria optar por uma escalação com 3 zagueiros, sendo eles o Gabriel Magalhães, Léo Ortiz e o Marquinhos. E calma, cara, não sai do vídeo, eu não escalaria o Murilo de titular, mas eu posso te explicar o porquê. Nessa minha escalação, eu optei por um zagueiro canhoto, que é o Gabriel Magalhães no caso, e 2 destros, e eu coloquei o Léo Ortiz no lugar do Murilo, porque eu optaria por um zagueiro que suba para a volância enquanto o time estiver atacando. E eu não vejo o Murilo do Nottingham Forest como um zagueiro construtor como o Léo Ortiz é. E eu prefiro o Magalhães como zagueiro do que o Murilo também. Não me entendam mal, o Murilo para mim é o top 3 melhor zagueiro brasileiro atualmente na individualidade, só atrás do Magalhães e do Marquinhos. E o outro motivo do porquê eu escalei o Léo Ortiz no lugar do Murilo é porque o Léo Ortiz já está acostumado a fazer essa mesma função que eu quero que ele faça na seleção brasileira, ele já está acostumado a fazer ela no Flamengo. E na nossa volância, eu escalaria o Joelinton do Newcastle e o Bruno Guimarães também do Newcastle. E o Joelinton vai ser um cara mais fixo e para trás no jogo, por conta do físico dele, e o desarme muito bom também. Já o Bruno Magalhães, ele também ia ser fixo, só que bem menos do que o Joelinton. Ele participaria do jogo mais ou menos como um segundo volante. Aí eles já cumpririam a mesma função que eles exercem nos próprios clubes, que seria o Joelinton desarmar o atacante do time adversário no contra-ataque deles, devolver a bola para o Bruno Guimarães conseguir achar um passe nas entrelinhas para os nossos atacantes. Agora indo para a parte mais esperada do vídeo, o ataque. E calma de novo! Só para lembrar vocês que o Neymar foi cortado da seleção, porque há mais ou menos 2 semanas ele descobriu um edema na coxa e ele não conseguiu se recuperar a tempo desses jogos. E o Endrick entrou no lugar dele para cobrir esse desfalque na seleção. E foi só por isso mesmo que eu escalei o Neymar, porque eu não sou nem maluco da cabeça de não escalar o maior de todos os tempos, Neymar Júnior, se ele estiver saudável. Agora voltando pro foco, eu escalaria o Gerson do Flamengo de meio atacante, juntamente do Matheus Cunha, jogando de meio atacante também. Que irmão, o que o Matheus Cunha tá fazendo na Premier League é sacanagem. Ele pegou o Wolverhampton, que é um dos piores times da competição, e tá carregando o time nas costas.
Ele é o artilheiro do time com 13 gols e o vice-melhor assistente com 4 assistências. E o Gerson continua naquela constância absurda dele, continuando sendo um dos melhores meio-atacantes do Brasil. E agora de novo, outra polêmica. Vinícius Júnior tem que ser banco do Rafinha. O Rafinha tá vivendo o auge da carreira dele, sendo um dos melhores jogadores do mundo e o melhor jogador da Champions. E ele só tá dependendo do Barça para se consagrar o bola de ouro dessa temporada. E pelo outro lado tá o Vini, que não tá tendo números ruins, mas a participação que ele tá tendo nas partidas tá sendo quase nula. A gente viu que ele não tá conseguindo aguentar muito bem a pressão quanto na temporada passada, nesse pênalti que ele errou no último jogo contra o Atlético de Madrid. Eu acho que todo mundo já percebeu que o Vini não tá desempenhando o tanto que ele desempenha no Real Madrid na seleção brasileira. Eu ainda acho que a gente tem que dar muitas oportunidades pro Vini, porque um craque não se desperdiça. Mas por enquanto, já como são jogos muito difíceis, a gente tem que dar prioridade para quem tá jogando melhor, que claramente nessa temporada é o Rafinha. E o Vini, eu colocaria ele no segundo tempo, perto do final do jogo, mais ou menos nos 70 minutos da partida, para ele aproveitar a velocidade que ele tem contra os zagueiros oponentes que vão ficar cansados durante a partida inteira. E o Rodrigo na ponta direita não tem nem muita discussão. Ele atualmente é até melhor que o Vinícius Júnior. E tá jogando muito bem e também sendo decisivo lá no Real Madrid. E de centroavante, o João Pedro do Brighton. Eu não colocaria o Endrick. E não é porque eu não gosto do Endrick, é que eu acho que o João Pedro se encaixaria melhor nessa escalação que eu montei aqui. E pra você que não sabe, esse canal aqui é mais focado no Liverpool, mas eu sempre de vez em quando vou falar sobre times da Premier League, do futebol europeu e também na seleção brasileira. E meu amigo, o tanto que eu queria esse João Pedro no lugar do Darwin Núñez não tá escrito. E pro nosso gol, eu traria o goleiro titular do Liverpool também. Eu traria o Alisson, que tá vivendo o auge da carreira dele. Eu sei que a maioria não gosta muito dele, mas se você ver um jogo do Liverpool, você vai entender porque que ele é obrigatoriamente o titular da seleção brasileira. Mas e aí, rapaziada? Agora eu quero saber de vocês. Deixa seu palpite desses 2 jogos aí nos comentários e fala se você curtiu minha escalação. E não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui do canal, para que esse canal pequeno continue alcançando cada vez mais pessoas. E é isso, cara. Eu espero que o Brasil ganhe esses 2 jogos e que o Dorival Júnior use uma escalação ao mínimo parecida com a minha. Deus abençoe!